Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão estamos na segunda catequese mistagógica de São Cirilo de Jerusalém, sobre o batismo, nosso sexto encontro. E nesta segunda catequese nós vamos ver a imersão batismal e os efeitos místicos do batismo, explicado então por São Cirilo. Aqueles que receberam o batismo na Páscoa. E depois da Páscoa, durante a semana que vai do domingo da Páscoa até o primeiro domingo após a Páscoa, aqueles que haviam recebido o batismo são chamados a essas catequeses mistagógicas, que é a explicação do sacramento do batismo, da crisma e Eucaristia que eles receberam no dia do batismo. A imersão batismal. Depois disto, diz São Cirilo, fostes conduzidos pela mão à santa piscina do divino batismo. Lembrando que havia então um batistério, como eu disse no último encontro. Esse batistério tinha uma escada para descer junto à piscina e tinha uma escada para subir depois do batismo. Então, se desce então a esta piscina, que era justamente separada só para os batismos. Como Cristo da cruz ao sepulcro, que está à vossa frente. E cada qual foi perguntado se acreditava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, a profissão de fé batismal. Se perguntava sobre o artigo do Pai, sobre o Filho e o Espírito Santo. Assim que eles professassem esta fé batismal, ele diz, e fizestes a profissão salutar, e fostes imersos 3 vezes na água. E em seguida emergistes, significando também com isto, simbolicamente, o sepultamento de 3 dias de Cristo. Há 3 imersões. A imersão significa o sepultamento de Cristo. Lembra aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos. No batismo nós somos sepultados com Cristo. Então, o batismo é esse sepultamento com Cristo. É assim como nosso Salvador passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, a morte de Cristo. Do mesmo modo vós, com a primeira imersão, imitastes o primeiro dia de Cristo na terra. E com a imersão, à noite. Como aquele que está na noite, nada enxerga, e ao contrário, o que está no dia, tudo enxerga na luz. Assim vós, na imersão, como na noite, nada enxergastes. Mas na imersão, então quando eles voltam, eles são imergidos, o batismo significa imergir, quando, depois que eles são imersos, eles voltam a emergir. O imergir significa, no caso aqui, a noite, a escuridão. O emergir significa voltar à vida. Mas na imersão, de novo, vos encontrastes no dia. E no mesmo momento morrestes e nascestes. Então, o batismo é a participação da morte e ressurreição. E o que Salomão disse em outras circunstâncias, sem dúvida, pode ser adaptado a vós. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Mas para vós foi inverso.
tempo para morrer e tempo para nascer. Um só tempo produziu ambos os efeitos, e o vosso nascimento ocorre com vossa morte. Os efeitos místicos do batismo é o número 5º da segunda catequese. Ó, fato estranho e paradoxal de São Cirilo de Alexandria. Não morremos em verdade, não fomos sepultados em verdade, não fomos crucificados e ressuscitados em verdade. A imitação é uma imagem, a salvação, uma verdade. Cristo foi crucificado, sepultado, e verdadeiramente ele ressuscitou. Todas essas coisas nos foram agraciadas a fim de que, participando por imitação dos seus sofrimentos, em verdade logremos a salvação. Então nós participamos do mistério do Cristo, mas na verdade, esta realidade, esse gesto do batismo é portador de salvação real. Ó amor sem medida! Cristo recebeu em suas mãos imaculadas os pregos e padeceu. E a mim, sem sofrimento e sem pena. Então, quer dizer, eu não vou sofrer, não tenho a pena que Cristo teve na cruz, mas naquele gesto de batismo, concede graciosamente por essa participação e salvação. Número 6. Ninguém, pois, creia que o batismo só obtém a remissão dos pecados. Não. No batismo não temos somente a remissão dos pecados. Como o batismo de João, só conferia o perdão dos pecados. Porque senão o batismo de Jesus seria o mesmo batismo de João. Também o batismo cristão nos concede a graça da adoção de filhos. Nos tornamos filhos. Então nós temos a remissão dos pecados, que também corresponde ao batismo de João, que também é pela remissão dos pecados. Mas nós temos muito mais. Nós nos tornamos filhos no batismo. Mas nós sabemos com precisão que, como é purificação dos pecados e prodigalizador do dom do Espírito Santo, é também a figura da paixão de Cristo. Por isso, também no batismo nós participamos da paixão de Cristo. Por isso clama a propósito São Paulo, dizendo: ou ignorais que todos nós que fomos batizados para Cristo Jesus, fomos batizados para participar da sua morte? Com ele fomos sepultados pelo batismo. Talvez dissesse essas coisas por causa de alguns, dispostos a ver o batismo como prodigalizador da remissão dos pecados e da adoção filial, mas não como participação por imitação dos verdadeiros sofrimentos de Cristo. Então, o batismo é a nossa participação no mistério da paixão, da morte e ressurreição de Cristo. Nós nos unimos a Cristo, participamos do seu mistério redentor. Então, o batismo confere a remissão dos pecados, confere a filiação adotiva e confere a nossa participação na morte e ressurreição de Jesus. 7. Para que aprendêssemos que tudo o que Cristo tomou sobre si na cruz foi por nós e pela nossa salvação, tudo sofrendo em verdade e não em aparência, porque seu sofrimento foi real. Aqui é uma questão, uma disputa sobre os docetistas que negavam que Jesus sofreu realmente na cruz, que Jesus não tinha um corpo real como o nosso, não tinha um corpo humano, mas ele tinha um corpo doceta, um corpo aparente, um corpo psíquico. Mas para nós não, Jesus não tem corpo psíquico, não é um corpo aparente. Ele sofreu mesmo, sofreu as dores que nós humanos sentimos. Ele participou dessa natureza humana
e teve essas dores e sofrimentos duríssimos na cruz por nós. Então, vou repetir: Cristo tomou sobre si, foi por nós e pela nossa salvação, tudo sofrendo em verdade, não é aparência, e para que nos tornássemos participantes dos seus sofrimentos. Exclamava veementemente São Paulo: se fomos plantados com ele pela semelhança de sua morte, também o seremos pela semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 5. Boa é a expressão plantados com ele. Logo que foi plantada a verdadeira videira, nós também, pela participação do batismo e da sua morte, fomos plantados. Fixe a mente com toda a atenção nas palavras do apóstolo. Não disse, Paulo não falou, vamos lá. Fomos plantados com ele pela morte, mas pela semelhança da morte. Então fomos plantados com ele pela semelhança da morte. Deveras houve em Cristo uma morte real, pois a alma se separou do corpo. Houve verdadeiramente sepultamento. Jesus realmente morreu e foi sepultado, pois seu corpo sagrado foi envolvido em lençol limpo. E foi verdadeiro tudo o que nele ocorreu. A morte foi real. Para nós, a semelhança da morte e dos sofrimentos. Não é uma morte real, né? Não é um sepultamento real, mas a nossa morte é uma semelhança, é uma participação dessa morte e sofrimentos. Quando se trata da salvação, porém, não é semelhança, sim realidade. Então, aqueles gestos mostram o ato da semelhança da nossa participação. Mas o efeito real, né, é a nossa salvação. Naquele efeito real, nós somos salvos pelo sacramento de batismo. Já participamos dessa graça. Capítulo 8. Todas essas coisas foram ensinadas suficientemente. Retende tudo em vossa memória. Então, manter tudo na memória. Rogo-vos, diz São Cirilo, para que eu ainda, que indigno, possa dizer-vos: amo-vos, porque sempre vos lembrais de mim e conservais as tradições que vos transmiti. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ademais, poderoso é Deus, que de mortos vos fez vivos. Deus tem esse poder de transformar a morte em vida. No batismo, nós, que éramos mortos, nos tornamos vivos, para conceder-vos que andeis em novidade de vida, vida nova, homem novo, mulher nova, nascidos em Cristo pelo batismo. A ele a glória e o poder, agora pelos séculos dos séculos. Amém. Isto é uma doxologia final, né, sobre o mistério do batismo. Então, esse mistério do batismo, segundo São Cirilo, nos confere 3 coisas. A primeira coisa, a remissão dos pecados. Lembrando que também João Batista pregava a remissão dos pecados. A segunda coisa, a filiação divina. Isto o batismo de João não conferia. Somos filhos, filhas de Deus. E a terceira coisa, a salvação. Nós participamos da morte e ressurreição de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou na realidade real. Nós participamos dessa realidade, desse rito, né? É onde esse rito nos faz semelhantes ao ato de Cristo, não iguais, mas essa semelhança nos traz verdadeira salvação. Então, o batismo é portador de salvação. Então, esses elementos são importantes, porque São Cirilo vai transmitir àqueles que receberam o batismo todo esse mistério que o batismo confere ao cristão.
E a partir de então, nós vamos depois partir para a terceira catequese mistagógica, onde São Cirilo de Jerusalém vai falar sobre o sacramento do Crisma. Então isso vai ficar para a próxima semana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.